E atenção, hein? Os bastidores do esporte estão fervendo, galera. A eleição é só no final do ano, mas o bicho está pegando. O Grupo Esporte Unido publicou um manifesto nesta sexta-feira, com tudo que está acontecendo no esporte. E o manifesto, abre aspas, cenário é alarmante, fecha aspas, no atual momento do Esporte Clube do Recife, tá? O Grupo Esporte Unido é formado pelos ex-presidentes do Esporte Clube do Recife, Gustavo do B, João Humberto Martorelli, Severino Otávio, Branquinho e uma das lideranças do esporte, que é o Eduardo Queiroz Monteiro, tá? Então, esse grupo publicou esse manifesto nesta sexta-feira. Situação preocupante com relação à venda de jogadores, prospecção de contratação, negociação, enfim, tudo. O bicho já está pegando na Ilha do Retiro, torcedor. Agora, se não bastasse, a gestão atual é um erro atrás do outro. E agora, o esporte estava tentando contratar o atacante, o Antônio Galeano, o paraguaio. E o que aconteceu? O jogador não vem mais. Então é mais um que o esporte anuncia, que sai o nome na imprensa, vazado ou não, e o cara não vem mais, porque ele vai para a Série A. Quer dizer, é uma incompetência generalizada. Sinceramente, galera, é uma situação complicada. Aí, para completar, a torcida do esporte fica na expectativa. Ô, Roberto, será que não pode dar para trás também a negociação com o Juan Alano do Ceará? Porque o esporte contratando esse jogador vai ser uma das piores contratações dessa gestão. Teoricamente falando, galera. Eu estou falando dos números atuais, porque o cara é reserva da equipe do Ceará. A torcida do Ceará deu graças a Deus que ele foi embora e todo mundo falou muito mal dele. Então ele está chegando para o esporte com um salário altíssimo. Vai ser o maior salário do elenco, a formação que a gente tem. Então é complicação. Agora, se por um lado essas notícias ruins, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o esporte vence o jogo contra a equipe do Vila Nova, que é muito difícil, o cenário muda, tá? Porque futebol é resultado. Sempre, sempre vai ser assim. Ganhou é o céu, perdeu você já sabe o que é. Mas vou dizer um negócio. Pelo menos uma bola dentro dessa atual gestão renovar com o Marcelo Aju. Parece que o pessoal está conseguindo, com o staff do atleta, fazer uma prorrogação de contrato por mais um ano. E o Fluminense está interessado no Arthur Maron, que é um garoto da base, por empréstimo. Já que ele não está sendo aproveitado, então é bom emprestar com valor de negociação bom. Eu vou trazer todas essas informações, porque o esporte já está em Goiânia para o jogo deste sábado contra a equipe do Vila Nova, jogo lá no Oba, e a torcida do esporte imagina qual cenário vai ser o dessa partida. Bom, a gente vai conversar com você. Fica no vídeo até o final, hein? Bom, não me pergunte como é que vai ser o time. Aliás, só amanhã que eu vou fazer um vídeo aqui sobre as prováveis escalações, mas eu não imagino o que passa na cabeça do Gilmar Dalpozo para esse jogo. Se é aquele jogo de dizer, eu vou empatar, vou botar 50 volantes aqui e vou empatar o jogo. Ou se vou tentar jogar para ganhar o jogo. Ou perder por 1-0 tá bom demais. Não sei, pode ser um desses cenários. Tomara, e aí o futebol proporciona isso, nem sempre o melhor ganha, nem sempre quem joga melhor também consegue ganhar, mas no momento o Vila Nova é melhor que a equipe do esporte, está performando melhor o time do Guto do que o time do Gilmar Dalpozo. Eu vou trazer essa informação que eu acho ela relevante demais sobre a questão desse grupo formado por ex-presidentes do esporte, que acabou perdendo a eleição esse ano, mas como tem eleição no final do ano, o pessoal já sai aí com essa crítica, e é uma crítica correta para o momento que o clube vive, tá? Eu vou trazer isso aqui, tá bom? Muito bem, eu vou compartilhar aqui uma matéria do Pedro Maranhão. Eu gosto muito do Pedro Maranhão, acho que é um dos melhores repórteres desse momento, da nossa crônica esportiva, um cara que sabe perguntar, sabe entrevistar, é um cara muito bom e eu gosto muito de ler as matérias dele.
e ele fez uma síntese do que saiu na Folha de Pernambuco, tá? Então vou fazer vou compartilhar isso com vocês, fazer um react aqui dessa matéria. Vamos lá. Após derrota nas eleições, Sport Unido rompe silêncio e critica o momento do clube. Abre aspas, cenário é alarmante. Vamos lá. Tá aqui, a matéria do Pedro Maranhão. O cenário político do esporte ganhou um novo desdobramento nesta sexta-feira. O grupo Sport Unido, liderado por Gustavo do B, Eduardo Queiroz Monteiro, João Humberto Martorelli Branquinho, publicou nesta sexta-feira um manifesto com uma série de críticas e cobranças à atual gestão do esporte conduzida por Matheus Souto Maior e Cadico Pereira. Intitulado, abre aspas, calou-se a sirene, disparou o alarme de incêndio, fecha aspas. O documento foi publicado na Folha de Pernambuco, como eu falei. O Sport Unido, que participou das últimas eleições do clube, foi derrotado por uma diferença de pouco mais de 50 votos, vocês lembram? E aí, né, esse manifesto que tem pontos, tá? Pontos que eu acho que são importantes e relevantes, tá? Vamos lá. Tá aqui, né, foto aqui, papapá. O manifesto também direciona críticas ao portal da transparência do esporte. O grupo afirma que existem relatórios desatualizados e não publicados e cita a ausência de informações sobre movimentações de atletas e desligamento de profissionais de futebol. A eventual informação do esporte em Sociedade Anônima do Futebol SAF também entrou na lista de questionamento. Segundo o Sport Unido, não há notícia de que os procedimentos previstos no Estatuto do Clube para a criação da SAF estejam sendo cumpridos. O grupo ainda cobra avanços na captação de investimentos para o projeto de retrofit, que inclusive abre aspas, né? Abre aspas. Teve uma matéria também no GE, nesta sexta-feira, que o esporte não avança com o projeto de retrofit e o projeto caduca no final do ano, em dezembro. Mas se o esporte até lá não fizer nenhum movimento, não começar, não iniciar essa obra de retrofit na ilha, acabou, meu irmão, perde o projeto, vai ter que de novo fazer um projeto, aprovar na prefeitura, em todos os órgãos. É complicada a situação, mas vamos lá. Continuando aqui o manifesto, tá, galera? Bom, aí fala sobre a SAF, sobre retrofit, que já foi aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano, o preço dos ingressos e mudança nos direitos de sócios patrimoniais e titulares de cadeira. Quer dizer, é uma crítica generalizada. Desce aqui para a situação financeira que o grupo trata. A situação financeira preocupa, tá? Um dos pontos mais contundentes do documento diz respeito às finanças. O Sport Unido utiliza a negociação do jovem Zé Lucas para questionar as projeções orçamentárias da atual administração. Segundo o manifesto, e a gente comentou esse dado aqui, tá? O orçamento apresentado ao Conselho Deliberativo em maio previa 40 milhões com a negociação do jogador Zé Lucas, né? Além de outros 10 milhões provenientes de vendas de atletas. Mesmo considerando a entrada desses 50 milhões, de acordo com o grupo, a projeção da gestão era terminar o ano com um déficit de 58 milhões, tá? O Sport Unido argumenta que Zé Lucas acabou negociado abaixo do valor esperado e que os demais atletas previstos não foram vendidos. A partir disso, o grupo questiona qual será o impacto sobre a necessidade de captação do clube e classifica o cenário como alarmante, tá? Tem outros temas que são relevantes dentro também desse manifesto, que é um manifesto de preocupação de rubro-negros que tem história no clube, que são rubro-negros campeões, que são rubro-negros que construíram esse Esporte Clube do Recife, tá? Bom, aí se não bastasse essa situação já em relação à questão da preocupação dos grandes rubro-negros, aí o GE traz essa matéria de Daniel Leal e Camila Souza. O Sport recua por Galeano após concorrência de clube da Série A superar a proposta rubro-negra. O diretor de futebol, Bruno Reis, diz que o clube chegou ao teto estabelecido na negociação e mantém busca por zagueiro, volante, meia e atacantes até o fechamento da janela. Eu não sei quais são esses jogadores, tá? Tomara que sejam jogadores que possam agregar, mas é uma preocupação gigante. Bom, deixa eu trazer aqui uma coisa boa, que é a questão da renovação do Marcelo Aju, já que o Sport tenta prorrogar o empréstimo dele. E também a negociação com o Arthur Mário, com o Fluminense, que é um menino da base, que vinha, inclusive, concentrando em alguns jogos e pode ser negociado com o Fluminense, tá? E o Juan Alano, Roberto? Segundo informações, o Juan Alano está contratado, tá? Está contratado.
Bom, deixa eu trazer também isso aqui que eu acho que é muito interessante. Aí sim, cara, história, história, história e você não apaga, tá? Tem uma foto aqui, tá, no Instagram do Esporte com esse cara aqui. Entrevistei muitas vezes, sempre foi um cara muito, 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 muito solícito, um cara, gente boa demais. Estou falando de Romerito, um dos gigantes do esporte na conquista da Copa do Brasil de 2008. Muitas vezes entrevistei o Romerito, ele era o craque da rodada e recebia camisa e calça e, enfim, roupas da camisaria Colombo e também recebia voucher para almoçar ou jantar no Sal e Brasa, tá? Então, e recebi mais um troféu da Carol Sport na época e o Romerito tá lá em Goiânia e foi recebido inclusive pelo Bruno Reis aí, foi lá dar uma força pro time. E quem sabe o pé quente de Romerito não faça esse time dar uma virada, dar uma guinada aí. Tomara, né? Abraço para você, Romerito. Você é um gigante marcado na história do Esporte Clube do Recife. Deixa eu compartilhar aqui uma coisa bem interessante também e boa, tá? A gente compartilha coisas boas do torcedor. E aí é fato que o Sport contratou o goleiro Breno e ele falou de Diego Souza, galera. Então vou compartilhar com vocês aqui porque vale a pena ouvir ele falando aqui quando ele jogava no Grêmio com o Diego Souza. Tá aqui o goleiro Breno, contratado pela equipe do Sport. Vamos lá, vamos lá. Por exemplo, o Diego, né, o Diego Souza, que eu joguei com ele no Grêmio. Eu não cheguei a conversar com ele, mas ele sempre quando a gente conversava assim, ele dizia que ele amava aqui, amava a cidade. Eu acho que todas as vezes que eu vim jogar contra aqui o Sport aqui na ilha, o estádio estava sempre cheio, né, sempre lotado com aquela torcida que não para de gritar e que faz um barulho tremendo. Então agora poder estar desse lado também é bem legal assim, quero experimentar essa sensação. Muito bem, tá aí então o goleiro Breno, né, que foi contratado pela equipe do Esporte Clube do Recife, um jogador que pode performar bem, pode entregar muito nesse time do esporte. O jogo, galera, nesse sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro, a gente ficou 15 dias sem futebol, né? E para você que não lembra mais, a equipe do Sport está na 10ª posição com 29 pontos. E, dependendo dos resultados, se o Sport não vencer, o Sport pode cair até para a 12ª posição, porque o Sport tem 29 pontos, tá? 10º lugar. Se o Sport ganha, vai a 32, pode chegar na 7ª posição, tá? Mas se perder, pode cair para a 12ª posição. Então, é esse o cenário atual da equipe do Sport do Campeonato Brasileiro da B-Zona, né? Da Série B. Bom, eu acho que aí tem um ponto que eu acho que é importante. O Sport primeiro tem que atingir os 45 pontos. Ah, Roberto, não, vai atingir. Eu também acho. Mas eu acho que o Sport tem que pensar primeiro nos 45 pontos para depois pensar em algo mais. Tá? O Sport tem 29 pontos e não vence há 9 rodadas, galera. Então é preocupante, muito preocupante mesmo essa situação da equipe do Sport. Mas eu gostaria que você deixasse um comentário aqui, a sua opinião importante, tá? Você sabe que você tem tudo e toda a liberdade aqui para comentar, discordar do que eu falo, concordar, fique muito à vontade. Obrigado, fica na paz de Deus, grande abraço, valeu pessoal, tchau.